Olá, eu vejo você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Meu canal é o Caterine Riera Terapias. Antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir para que você feche seus olhos e baixe todas as barreiras para ouvir essa aula especial que eu vou fazer para você. Eu quero que você imagine um muro e que esse muro vá descendo, 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 até que não haja mais nenhum impedimento de você assistir até o fim. Por que eu vou pedir isso? Porque eu vou começar uma história que pode disparar alguns gatilhos em algumas pessoas. E antes de eu terminar e concluir, a pessoa pode tirar conclusões precipitadas, julgamentos e interessantes pontos de vista. Então fica até o fim, tá bom? Então assim, a gente vai fazer uma tomografia da escassez. A aula hoje é a tomografia da escassez. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui o senhor escasso. E aqui o senhor próspero. Senhor escasso, senhor próspero. Esses homens, eles nasceram na mesma rua e estudaram na mesma escola. Eles tiveram o mesmo nível educacional, o mesmo nível sociocultural. E o senhor próspero, ele trabalha e ele ganha a mesma coisa que o senhor escasso. Vamos colocar que eles ganham R$2.000 cada um. O senhor escasso, ele está sempre com problemas de dinheiro. Sempre. Ele ganha 2.000 e esses dias ele comprou um tênis de 1.000. Ele parcelou em 10 vezes no cartão. O trabalho que ele executa, ele não precisa estar bem vestido. Ele trabalha no back office de um escritório e o tênis não era um item de necessidade. Ele não perguntou para o tênis se o tênis traria mais dinheiro para ele ou mais prosperidade. Ele comprou o tênis porque ele tinha um desejo de ter aquele tênis e não uma necessidade. O senhor próspero também comprou um tênis, mas ao invés dele comprar um tênis de R$1.000, ele comprou um tênis de 300. E ele escolheu com bastante cautela, ele pesquisou, ele fez cotação. E ele pensou assim quando ele foi comprar o tênis: eu preciso de um tênis porque eu tenho uma reunião com tal cliente e eu preciso estar apresentável. O tênis que eu tenho está rasgado. Eu vou comprar um tênis que vai me gerar uma boa impressão. Estou no mundo da matéria, tendo uma experiência corporal no mundo da matéria e a aparência faz parte. Então ele comprou o tênis que ele precisava, o tênis que era o suficiente para ele poder ir nessa reunião. Ele pagou R$300 e ele pagou à vista. O senhor escassez pagou 1.000 em 10 vezes. Ele não tem cartão de crédito porque o nome dele está sujo. Ele pediu o cartão da mãe. E assim segue a vida. O senhor próspero, ele não tem dívidas porque ele adia desejos. Ele precisou trocar o celular dele e ele pegou um celular de R$1.500. Ele juntou o dinheiro para pagar à vista. Ele pegou o celular que tinha as mínimas funções que ele precisava para trabalhar.
ele trabalha com vendas. Ele usa o celular para trabalhar, mas ele não precisava de uma câmera potente, ele não precisava de determinadas funções. Ele precisava de um celular bom. Ele comprou o celular bom. O senhor Escasso, o celular dele estava funcionando, mas lançou um modelo mais atualizado. E ele queria, porque todo mundo tem. Então ele foi lá e comprou um celular de R$ 3.000. Não preciso dizer que ele usou o cartão da mãe. Os dois continuam morando na mesma rua. E os dois trabalham longe de casa. O senhor Próspero, ele acorda cedo e ele tem um ritual quando ele acorda. Ele faz uma oração, ele agradece o dia dele. E apesar do trabalho dele ser longe de casa e ele precisar pegar 2 conduções, ele agradece por ter este trabalho e por esse trabalho trazer o alimento para a casa dele. O senhor Escasso, ele acorda sempre atrasado, porque ele fica até tarde à noite jogando videogame, assistindo live de gamer, assistindo besteira. Então ele vai dormir tarde, ele acorda em cima da hora, ele não faz uma higiene pessoal adequada, ele sai atrasado, ele mal escova os dentes, ele pega o ônibus e ele mentalmente vai ruminando todo aquele ódio que ele tem, toda aquela raiva, e ele vai maldizendo o emprego, porque o emprego é ônibus, porque o emprego é longe, porque o ônibus está lotado. Ele já chega no emprego com uma nuvenzinha negra aqui, garota enxaqueca, uma nuvenzinha aqui, reclamou. Fora que ele não está muito aciado, ele não está muito cheiroso, as pessoas não querem estar muito perto dele. Ele é uma pessoa que só reclama, ele é uma pessoa endividada, ele é uma pessoa que normalmente pede vale. E quando ele não consegue esse vale, ele sempre pede vale, ele sempre pede para adiantar. Ele maldiz o chefe e o patrão, porque ele acha que o chefe não é bom para ele. Ele também costuma pedir dinheiro emprestado para os colegas de trabalho. Às vezes ele pede 10, 20 reais, porque ele levou a marmita, mas ele quer comer fora, ele está a fim de comer um lanchinho no Mac. Ninguém quer estar perto dele. O senhor Próspero, ele leva a marmitinha dele e ele escolhe um dia da semana para comer o que ele quer. E aí ele reserva esse dinheiro. Ele nunca pediu adiantamento, porque ele se organiza nas contas dele para que o dinheiro que ele ganhe dure o mês inteiro. Esse reclama, esse agradece. Esse vai feliz trabalhar, esse vai triste. A atitude mental dessas duas pessoas, embora elas tenham vindo do mesmo lugar, são completamente diferentes. Os dois ganham o mesmo salário. Um é próspero e o outro é escasso. O senhor Escasso foi procurar ajuda. Ele assistiu um vídeo e ele falou assim, eu vou procurar saber por quê. O que acontece comigo? Que eu não consigo me desenrolar na vida. E aí, ele viu que ele tinha uma criança interior muito machucada. Essa criança, ela ainda cobrava da mãe por coisas que não teve. Então o senhor Escasso percebeu que ele olhava para a família de origem dele e ele cobrava o pai que ele não teve porque a mãe era mãe solo.
E ela nunca contou para ele direito essa história. Ele julgava a mãe, exatamente por ela ter sido mãe solo, e sabe-se lá Deus o que ela fez. Ele se achava melhor que o pai dele, porque o pai dele nunca foi presente. Ele cobrava da mãe um assistencialismo. Só um minutinho. Desculpa. Ele ainda estava num lugar de achar que a mãe tinha obrigação de emprestar o cartão para ele. A mãe tinha obrigação de pagar as despesas de casa. Ele tinha muitos irmãos. Muitos irmãos. E ele também percebia que a mãe tratava esses irmãos de uma maneira mais carinhosa, mais atenciosa do que para com ele. Então ele também cobrava isso da mãe. E aí ele encontrou uma dinâmica aqui de que ele fez uma parceria com a mãe dele quando ele era pequeno, porque não tinha esse pai. E aí ele se casou com a mãe dele quando ele fez essa parceria. Mas achando que ela tinha a obrigação moral de restituir o que ela não deu para ele. E aí ele seguia com toda essa cobrança. Ele não cresceu. Então quem estava no comando da vida dele, quem olhava para o dinheiro, quem saía para trabalhar, era a criancinha dele, que estava presa no passado, nessas dinâmicas todas. Ele resolveu isso aqui. Ele colocou os pais no lugar deles no passado. Ele se fez pequeno diante dos pais. E ele entendeu que agora ele era o responsável pela vida dele. Ele era o protagonista da vida dele. Que ele não tinha que cobrar mais nada dos pais, porque agora ele era adulto. Então ele se colocou protagonista da vida dele, e a partir disso, a partir desse entendimento, ele começou a fazer algumas mudanças. Então ele começou a gastar menos do que o que ele ganhava. Ele começou a organizar as contas dele. Ele fez uma planilha, ele fez uma tomografia da financeira dele, ele viu quantas dívidas que ele tinha, quanto tempo ele demoraria, onde ele podia cortar gastos. E ele percebeu que ele podia cortar os lanches, as coisas caras que ele comprava. E aí ele começou a entrar num ciclo de prosperidade. Porque ele olhou a causa raiz, que podiam ser outras, podiam ser muitas outras. Eu dei um exemplo. E aí aqui agora, o senhor escasso, ele deixa de ser o senhor escasso. Ele volta a ser, ele começa a ser um senhor próspero também, como esse. Então, ao invés dele comprar um celular, ele investe num curso novo. Ao invés dele ir dormir tarde, e dele passar a noite jogando videogame, ele vai usar esse tempo para estudar, para ler, para adquirir novos conhecimentos. Veja, os dois vieram do mesmo lugar e estudaram na mesma escola, mas tiveram famílias de origem diferente. E até os irmãos do ex-senhor escasso teve pais e mães diferentes, porque nós não temos o mesmo pai e a mesma mãe. A mãe que criou o meu irmão mais velho foi uma. Ela era uma mãe júnior, porque era o primeiro filho dela, né? Era trainee de mãe. Meu pai era trainee de pai. Eles só tinham um irmão mais velho, então eles tinham total disponibilidade de tempo integral, como na função pai e mãe para aquele irmão,
E eles cometiam mais erros, porque eles estavam experimentando aquela experiência pela primeira vez. Quando eu nasço 3 anos depois, eu pego uma mãe mais sênior, ou mais pleno. Ela já tem toda aquela experiência de 3, ela já é mãe há 3 anos, ela já passou no período de experiência e o pai também. Só que eu pego uma mãe que já tem um filho, então ela tem menos tempo. Eu pego um pai que já tem um filho de 3 anos e tem menos tempo. Então eu tenho um outro pai e uma outra mãe. E quando nasce meu irmão mais novo, ele tem outro pai e outra mãe, porque ele tem uma mãe que tem mais 2 filhos. Mas ele recebeu também mais. Também recebeu. Porque ele recebeu do pai, da mãe e dos 2 irmãos mais velhos. Os mais novos, muitas vezes, recebem mais, porque recebem de todos os que vieram antes, né? Então, assim, embora às vezes a gente olha para a vida das pessoas e fala, teve a mesma oportunidade, nasceram no mesmo lugar, estudaram na mesma escola, mas tiveram origens diferentes. E mesmo que tivesse sido igual, o jeito que você processa as coisas que acontecem com você está permeado de toda a experiência que você passa desde o útero da sua mãe. E aqui eu ainda coloco um plus, eu coloco a análise corporal, porque aqui são bonequinhos, mas se você pegar 2 pessoas e compará-las na vida real, você vai ver diferenças corporais. E aí você vai enxergar traços de caráter diferente de um para o outro. Então talvez esse daqui tenha muito mais traço de oralidade. Por isso que ele estava voltado para trás. Por isso que ele tinha essa necessidade de assistencialismo. De achar que o patrão tinha que dar, de achar que o colega de trabalho tem que emprestar dinheiro. Porque ele estava numa posição de mamar na teta mesmo. É aquele que suga, que precisa, ele está com oral na dor, então ele precisa. Então é aquele que está sempre enrolado com o dinheiro, o oral não é uma pessoa que está sempre enrolado com o dinheiro pedindo dinheiro, tá? Mas essa é uma dinâmica de um oral na dor, que tem problemas financeiros, é uma dinâmica de alguém que acha que quem tem precisa emprestar para ele. Sendo que a pessoa que tem, se a pessoa tem, é porque ela abriu mão de alguns desejos, adiou alguns desejos para poder guardar. Só que esse aqui vai pensar assim, não, mas ela ganha bem. Não importa, ela ganha pelo valor, o trabalho dela tem um valor e ela é remunerada pelo valor que ela entrega no trabalho dela. Ela ganha proporcional ao valor que ela entrega. Eu sei que a gente vive num país que às vezes não é tão proporcional, mas é mais ou menos assim, né? Ela é uma pessoa de tantos mil de salário, ela ganha por isso. E ela sim podia gastar isso com ela, ter prazeres imediatos, mas ela adia prazeres imediatos, ela prioriza o que é necessidade para poder ter uma tranquilidade. E aí vem o oral, que esse é o movimento, do oral. É o de mamar. Então, é aquele que pede vale, sim, quando tá na dor e quando tem essa questão do financeiro, tá? É que essa é uma questão muito presente em quem tem uma dinâmica de oralidade na dor, porque é uma pessoa que gasta mais do que ganha. É uma pessoa que ela compulsiona, às vezes, com compras. Às vezes a pessoa tem uma oralidade e ela não... E tem orais que são magros, tá? Existem pessoas que têm oralidade, traço de oralidade e são magras, mas ela não tem um corpo com tanta musculatura, um corpo tão rígido, né? Com tanto músculo, então dá para perceber pela consistência do corpo. Então essa pessoa, ela tá sempre precisando que alguém dê para ela, que alguém supra. E ela é essa pessoa, ela tá sempre envolvida, ela gasta mais do que ela ganha, ela tá sempre envolvida, porque ela tem desejos, às vezes ela compulsiona nas compras. E isso tudo, quando a gente olha lá para trás, para essa família de origem,
para essa e para os que vieram antes, tá? Que eu coloquei só um pai e a mãe para não me alongar muito no vídeo. Mas se a gente olhar vô, vó, trisvó, a gente pega mais dinâmicas. E aqui pode ter outras, esse cara aqui pode ter outras dinâmicas e outros problemas. Ele pode não ter problema com grana e ter um problema de relacionamento, por exemplo. Se ele tiver uma esquizoidia muito forte, ele tiver na dor. Um exemplo, tá? Então, eu quero mostrar com esse vídeo duas coisas. Primeiro é a mentalidade, né? Que dá pra gente trabalhar sim a mentalidade no treino, através do que a gente consome, do que a gente assiste, do que a gente estuda. A partir disso a gente consegue. Você tendo consciência, eu conheço alguém que está nesse lugar aqui, ó. Ou eu sou essa pessoa. Eu exagerei bastante aqui, mas possivelmente você deve conhecer alguém nessa situação. E eu exagerei bastante aqui, mas possivelmente você pode ser essa pessoa ou conhecer alguém nessa situação. São exemplos caricatos que eu dei. Mas é uma pessoa que sofre, que não tem paz. E aqui é uma pessoa que vive em paz. No mesmo sistema sociocultural e financeiro. E as dinâmicas que estão aqui podem ser olhadas, essas e infinitas, porque as possibilidades são infinitas. O que eu quis colocar aqui para vocês entenderem, é isso, é que embora as pessoas aparentemente tenham tido as mesmas possibilidades, tenham tido as mesmas oportunidades, a forma com que a pessoa lê a vida dela e tudo que está em volta é diferente uma da outra. Portanto, a gente não deve julgar o outro quando a gente não calçou o sapato dele. A gente só consegue entender outra pessoa quando a gente tem experiência corporal que aquela pessoa teve, quando a gente vive na pele o que aquela pessoa passou. De todo modo, aqui eu mostrei uma dinâmica desfuncional e aqui eu mostrei uma dinâmica funcional. Isso não quer dizer que você tem que passar a cabeça na mão de alguém que esteja nessa dinâmica, porque dizer não, muitas vezes é amar. Muitas vezes. Muitas vezes a gente até desequilibra quando a gente dá desequilíbrio dar e o receber. Porque essa pessoa está tomando sem dar alguma coisa em troca. Porque essa é a dinâmica dela. Ela quer tomar, mas ela não quer dar. E existe nas leis sistêmicas. Eu vou falar de um jeito que não é bem isso, mas se a gente for fazer uma ampliar e dar uma exagerada, é como se assim, pedir vale na lei sistêmica é inadequado, é disfuncional. Quando você pede vale para o seu patrão, por exemplo. Por quê? Porque você está tomando um dinheiro que você ainda não deu para receber ele. Isso é disfuncional. Você primeiro entrega para depois receber de volta. Essa é a lei do dar e receber. É assim que se mantém equilibrado. Não ao contrário. Então é isso. É um tema profundo. Eu não quis fazer um vídeo longo e eu quis mostrar os dois lados da situação. E eu também não quero dizer que a vida desse aqui é fácil e não teve problema. Eu só quis mostrar que existe por trás desse problema aqui dinâmicas. Não é que aqui não exista, é que aqui existiu e ele leu e assimilou de uma forma em que ele levou essa dinâmica infantil, essa postura infantil para a vida dele. E aí ele deixou a criança dele no comando, então essa criança, ela fica pleiteando de todos, ok? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te explicado um pouquinho sobre o movimento da prosperidade e o movimento da escassez. Que lado do movimento você tá? Que lado do movimento você quer ficar? Você quer ter uma vida em paz? Porque prosperidade é
ter paz? Ou você quer ter uma vida de contendas? Porque numa casa onde falta o mínimo necessário, onde falta o básico, as brigas são inevitáveis. O que você escolhe para você? Você escolhe levar a vida do senhor próspero ou você escolhe levar a vida do senhor escasso? Você escolhe ser uma pessoa que já acorda reclamando, que não agradece pelo trabalho que você tem, que não entrega no seu trabalho o valor daquilo que você é pago para fazer? Ou você escolhe ser uma pessoa que tem uma rotina matinal, que faz uma meditação, uma oração quando acorda, que seja de 2 minutos, que seja enquanto toma banho, que agradece pelo trabalho que traz o pão para sua casa? Que postura você quer levar para sua vida? Aí, para terminar esse vídeo, eu vou dizer para você que eu estou terminando de preparar um treinamento que chama Treinamento da Prosperidade Sustentável. O que vai ter nesse treinamento? Vai ter técnicas de limpezas de memórias, limpezas de crenças limitantes. Nesse treinamento, além das crenças limitantes que a gente aprende pelo próprio inconsciente coletivo, que são aquelas basiconas, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é sujo, os ricos não entrarão no reino dos céus, a gente vai dar uma olhadinha também na sua crença limitante, na historinha que você contou para você mesmo sobre dinheiro, com tudo aquilo que você viu na sua família de origem, na sua casa, no lugar onde você foi criada. E aí a gente vai fazer essas limpezas, a gente vai ter algumas aulas práticas. Eu preparei uma aula inteirinha de coach sistêmico, onde a gente vai olhar cada item da sua vida, da sua carreira, da sua vida financeira, para você ter um mapa mental de como tá, para onde você pode ir. E aí tem exercícios também, exercícios sistêmicos, onde a gente vai encontrar as causas ocultas daquilo que está travando a sua prosperidade, daquilo que está te impedindo de sair desse lugar. Porque às vezes nesse lugar você está até sem vitalidade, você está sem criatividade para pensar como sair, como começar, como ressignificar. Você não tem energia vital às vezes até para tomar uma providência e para fazer melhor e para sair. A gente vai mexer nisso, nessa causa raiz. É um treinamento bem completo. Eu coloquei nesse treinamento tudo que eu aprendi no longo dos anos em vários treinamentos diferentes, em várias imersões, vários cursos. Eu peguei as técnicas que eram melhores e mais efetivas que eu usei em mim, usei nos mentorados que passaram em consulta comigo, e que eu tive muitos resultados. Então envolve sim técnicas energéticas, técnicas de programação neurolinguística, técnicas da própria filosofia sistêmica, que vão começar a destravar toda essa questão da prosperidade na sua vida. Eu vou ficando por aqui. Eu peço que você se inscreva no meu canal do YouTube, Caterine Rieira Terapias. Peço que você me siga lá no Instagram, Caterine Rieira Terapias. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada por você confiar em mim, no meu trabalho, ter ficado até o fim desse vídeo. Namastê. Namastê. Gratidão para você.